paz do Senhor, jovens, tudo bem? Mais um trimestre se inicia, glória a Deus por isso. E antes de começar, vou apresentar os nossos convidados. Eu sou Cristina. Eu sou Raíssa. Paz do Senhor, meus jovens, eu sou o pastor Jefferson Belisário. Que bom estarmos juntos aqui. A paz do Senhor, jovem, eu sou Julimar e faço parte da Assembleia de Deus Marco do Evangelho. E nós falamos aqui de Cariacica, Espírito Santo, Brasil, Mundo. Seja muito bem-vindo em nosso meio. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, Assembleia de Deus, Marcas do Evangelho. Aproveita esse momento também para curtir e compartilhar esses vídeos. Lembrando que nós temos EBDs para todas as idades, desde as crianças até os adultos. Aproveita, pega sua Bíblia e sua revista, porque trimestre novo. Olha o título do trimestre: Davi, de pastor de ovelhas a rei de Israel. Fé e ação em meio à adversidade da vida. Vamos lá para a nossa primeira lição. Você ora então, Raíssa, para a gente começar essa aula? Oro. Pai, nessa hora eu quero te pedir, meu Deus, que o Senhor venha, Senhor, abrir as nossas mentes, nos dê sabedoria, meu Deus, e discernimento para poder transmitir aos nossos jovens a Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. A paz do Senhor, jovens, meu nome é Riquelme. Estou aqui para fazer a leitura bíblica em classe de hoje, que se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo 16, versos 1 ao 13, e diz assim: Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo-o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: Como irei eu, pois ouvindo Saul me matará? Então disse o Senhor: Toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize: Vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro tremendo e disseram: De paz é a tua vinda? E disse ele: É de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e seus filhos e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem. Pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: Nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samar, porém disse: Tampouco a este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: O Senhor não tem escolhido estes. Disse mais Samuel a Jessé: Acabaram-se os jovens. E disse: Ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: Envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Então mandou em busca dele e o trouxe. E era ruivo, formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: Levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Bom, jovens, essa é a leitura de hoje. Tchau, tchau. Davi, escolhido e ungido pelo Senhor. Jovem, quando a gente fala em Davi, o que você pensa? O que te faz lembrar? O que traz à sua memória? Davi. Paz de seus jovens, meu nome é Isaías. Para mim, o rei Davi foi um homem temente a Deus, foi um homem que serviu a Deus nos seus piores momentos. Mesmo na hora que ele pecou, ele se arrependeu e manteve seus olhos focados no céu, manteve seus olhos focados em Deus. E nisso ele é um exemplo para mim. A paz do Senhor, jovens, meu nome é Débora. E para mim, o Davi foi uma pessoa que confiou em Deus, foi uma pessoa que mesmo depois de ter errado,
ele se arrependeu dos seus pecados e voltou novamente à presença de Deus. Um homem segundo o coração de Deus e um exemplo para nós seguirmos hoje em dia. Paz do Senhor, jovens. Meu nome é Igor e para mim Davi foi um homem testado e aprovado por Deus. Veja, por exemplo, quando Saul está lá perseguindo ele e Davi tem a oportunidade de retribuir na mesma moeda e matar Saul. Mas na verdade o que ele faz? Ele age com piedade. Interessante que Jesus nem tinha vindo ainda e falado pra gente sobre oferecer outra face, mas Davi já estava pondo isso em prática milhares de anos antes. Então, para mim, ele foi uma pessoa que, em tudo que ele viveu, ele agradou a Deus e ele foi um homem testado e aprovado. E que você que está assistindo pode colocar aí no comentário também, Davi, o que traz a sua memória. E vamos para a lição então, Davi, escolhido e ungido pelo Senhor. Uma coisa muito linda estudar sobre Davi, porque é impactante. Um moço improvável, um moço que estava cuidando de ovelhas, e de repente Deus aponta para ele, é ungido e o Espírito Santo toma esse moço, lá na frente vai se tornar o rei de Israel. É algo extraordinário. Deus gosta de fazer essas coisas e eu tenho certeza, meu jovem, que Deus tem planos para você. Você que está aí pensando que Deus nunca olha para mim, Deus nunca se importou comigo. Pelo contrário, Deus tem planos poderosos, assim como ele teve na vida de Davi. Nós vamos ver nessas lições aqui. Deus também tem projetos maravilhosos para a sua vida. E nós vamos perceber que Davi foi escolhido e ungido por Deus para uma grande missão, não é isso, Raíssa? Isso mesmo. Isso incluía preservar o povo escolhido de Deus e a linhagem real do Messias. O objetivo desta lição é apresentar como se deu o chamado de Davi, entender a relação entre a soberania de Deus e a vocação divina, enfatizar que o Senhor conhece o nosso coração. É bom te destacar que Davi é uma das figuras mais conhecidas da história da Bíblia. A gente precisa entender isso de uma forma assim até universal. Assim como Deus chamou Davi, Deus também nos chamou. Assim como Deus foi soberano na vida de Davi, Deus também é soberano na sua vida. E assim como existe uma vocação na vida de Davi, também tem uma vocação na sua vida. Então, vamos ficar atentos, porque essa lição vai ser maravilhosa. Quando a gente percebe o chamado de Davi, a gente percebe que esse ambiente de Israel passava por situações difíceis, era muita guerra por territórios, e aí a gente percebe também o povo se afastando de Deus, e quando o povo decide se afastar de Deus, precisamos tomar cuidado, jovens. Aonde você tem andado? Quais têm sido os seus passos diante de Deus? Porque nós, assim como Davi ali, estava num ambiente perigoso. Mas Davi escolheu obedecer a Deus. Então, quando a gente começa a ver o chamado de Deus ali na vida de Davi, engraçado que a gente estava até comentando isso antes da aula, sobre esse chamado, porque às vezes o jovem, ele está esperando um grande chamado, que não é simplesmente um chamado poderoso, um chamado de estar nos aeroportos, mas cada um tem um chamado. Então se prepare, meu jovem, que se você acha que você está só apenas sentado no banco, fazendo parte de uma juventude, tem chamado para você. E esse tempo de Davi, ele é chamado, é exatamente o que se arremete hoje no nosso dia a dia. Existia guerras, tribulações, lutas, diversidades mil, exatamente nós enfrentamos hoje. Davi tinha os filisteus, que era contra Israel, um povo que estava sempre querendo destruir o povo de Deus, e não é diferente hoje. Nós temos os nossos inimigos, o mundo espiritual que quer destruir a juventude, quer acabar com o moço, com a moça de Deus, mas como a pastora Cristina colocou aqui, Davi resolveu obedecer à voz de Deus. Então, queridos jovens, preste atenção nisso. O tempo é difícil, mas também foi difícil no tempo de Davi. Mas mesmo assim, Deus tem propósito na vida de vocês. Então, vamos nessa porque Deus vai fazer obras poderosas em nome dele, e o nome dele vai ser honrado na vida de vocês, como foi na vida de Davi. Nós, como jovens, nós precisamos ter esse cuidado de querer ter um grande chamado, de também estar só sentado, achando que Deus não está olhando para nós, mas Ele está. E Deus conhece os nossos corações, Ele sabe o que nós estamos sentindo, sabe de tudo isso, e nós
não precisamos estar preocupados com grandes chamados. Deus ele tem um propósito para a vida de cada um. A nossa parte é apenas aceitar esse propósito e seguir com isso. O que acontecia naquela época era que o povo se esquecia de Deus e cada um vivia a sua vida de acordo como bem queria. E hoje exatamente é o que muitos acontece. Muitos jovens têm se esquecido de Deus e têm sofrido as consequências como acontecia naquela época. O povo se esquecia de Deus e Deus pesava a mão, entregava o povo para ser subjugado pelos seus inimigos. E hoje em dia, muitos jovens têm se afastado de Deus, mas só que Deus, ele não deseja nos entregar a nossa própria sorte. Ele quer que todos nós nos apegamos a Ele cada vez mais. Então você, jovem, não se esqueça de Deus. Sabe que Deus está sempre perto de você para o orientar. Leia a palavra dele, ouça bons louvores que exalte o nome do Senhor. Ocupe a sua mente. Hoje em dia tem muitas informações, mas ocupa a sua mente com aquilo que edifica, com aquilo que te aproxima de Deus. Você, jovem, já percebeu momentos da sua vida que você se afastou de Deus e aí vieram o quê? Vêm as consequências e você já sofreu com essas consequências? Sem Deus não tem escapatória. O sofrimento é inevitável. Então nós precisamos estar firmados em Cristo Jesus. Assim como nos tempos que Israel estava passando as dificuldades, nós também estamos passando. Só que muitas vezes nós esquecemos que nós temos um Deus que é soberano sobre todas as coisas. Nós não podemos deixar as dificuldades da vida atrapalhar a nossa caminhada com Deus, mas nós temos que confiar em Deus, porque Ele sabe tudo sobre a nossa vida. Ele é soberano. Então basta a gente confiar em Deus, as nossas aflições, as nossas angústias e seguir com Ele. O povo repetia os erros do passado. Era frequente isso. Eles, ao invés de aprender da lei de Deus e permanecer firme com o Senhor, eles cometiam os erros do passado. E é exatamente o que acontece hoje no meio da juventude. Eles sabem o que é certo, sabem o que é errado, mas por negligência, por desobediência, acaba, às vezes, desobedecendo, ou seja, descumprindo a vontade de Deus, e aí vem as consequências. Então é importante, jovem, que você se atente a isso, para que você possa ter uma vida salutar, uma vida de vitórias na presença de Deus e não viver umas circunstâncias mais difíceis porque tem desobedecido a vontade de Deus na sua vida. Não vivermos um ciclo vicioso, uma hora está bem, uma hora não está, uma hora estamos perto de Deus, uma hora estamos afastados. Temos que nos estar firme na palavra de Deus, firme nas promessas que o Senhor nos fez. Samuel, um profeta em Israel. E quando a gente passa a ver a história de Samuel, Samuel era a resposta de oração de Ana. Olha só o que traz pra gente. Samuel, antes de ungir Davi, antes de ser um profeta, Samuel foi resposta de oração de Ana. O que você tem pedido para Deus? Porque pedir um chamado, ok. Você pode pedir, Raíssa falou sobre isso, sobre grandes chamados, mas acertar uma cadeira na igreja também é um chamado. Quando alguém te chamar para ajudar na cantina da igreja, também é um chamado. Quando você tiver que lavar o banheiro da igreja, também é um chamado. Porque quando a gente pensa numa igreja toda, nós temos várias atividades na igreja, porque uma igreja não tem só o culto de domingo à noite. Antes de acontecer o culto de domingo, muitas coisas já aconteceram na igreja. Então, meu jovem, você aí que me escuta, vamos prestar bastante atenção nisso. Chamado não tem que ser só com o microfone na mão. Chamado, ele já começa a partir do momento que você coloca os pés na igreja. Então, permita ser usado por Deus, ser bênção na igreja. Não entre e sai de um culto como se você entrasse dentro de uma sala de cinema para assistir algum filme. Não. Venha participar, fazer parte desse culto. Samuel foi um moço que cresceu exatamente nesse período. O povo fazia o que bem entendia. Ele foi levantado como juiz de Israel. Foi um profeta, foi um sacerdote. Deus guiou a vida de Samuel e usou Samuel para divertir o povo de Israel. E Samuel teve o privilégio de ungir primeiro Saul, que foi o primeiro rei de Israel. E nós vamos ver que na história que Saul ele desobedece, ele sai do centro da vontade de Deus. E então depois Samuel vai ungir Davi como rei. Foi um privilégio
para o ministério de Samuel poder ser aquele que ungiu Davi, o homem segundo o coração de Deus, a rei de Israel. Mas por quê? Porque Samuel foi uma pessoa que também se posicionou, se apresentou e foi obediente à voz de Deus na vida dele. Estudando essa lição, eu me peguei pensando, será que eu estou sendo mais como Saul ou como Davi? Será que eu estou obedecendo à voz de Deus? Será que eu estou caminhando para a vocação que Ele tem para a minha vida? E você, jovem, como que está o seu coração? Você deseja ser como Saul ou como Davi? Saul escolheu desobedecer ao mandamento de Deus, mas Davi fez o contrário, escolheu sempre obedecer a palavra de Deus, o mandamento, porque Davi, ele nunca fazia nada sem antes consultar o Senhor. E durante o seu reinado, qualquer situação em que ele se encontrava, ele procurava consultar o Senhor, até mesmo antes de iniciar uma batalha. Verdade, Davi como homem, ele não era perfeito, tinha suas dificuldades, nós vamos ver no decorrer dessas lições, né, o seu pecado, coisas terríveis. Porém, Davi resolveu em tudo seguir a voz de Deus. Ele não saía para uma batalha, ele não fazia exatamente as coisas que ele bem entendia, ele era guiado pela voz de Deus, e isso foi fundamental para o sucesso da vida de Davi. E nós não podemos esquecer que Saul, mesmo tendo sido escolhido por Deus e ungido por Deus, desviou desse caminho. Então, por onde você tem andado, meu jovem? A Raíssa falou aqui, nós estamos sendo Saul ou nós estamos sendo Davi? Então, devido à desobediência, Deus rejeita Saul. E aí faz o quê? Pede o profeta Samuel para ir na casa de Jessé, para que ele vá lá ungir um novo rei. É muito interessante que nesse percurso, quando ele chega lá, por mais que Samuel vá com medo, mas ele vai, ele obedece, ele escolhe obedecer a Deus, quando ele chega lá, ele começa a ver os filhos de Jessé. E assim, aos olhos humanos, quando Samuel já olha para um filho, fala, poxa, é esse aí. Então não esqueça, os olhos de Deus não são os olhos dos homens. Então você às vezes se olha aí, acha que você, não, eu não fui chamado para nada, eu não tenho vocação para nada, eu não tenho jeito para nada. Ei, os olhos de Deus olham de um jeito especial para você, meu jovem. Você tem chamado, sim. O terceiro ponto que Deus chama Davi, a gente vai perceber que ele foi escolhido e Deus vai preservar Israel e vai preservar a linha do Messias, a linhagem do Messias. Isso é extraordinário. Ou seja, aquele moço, o mais novo da casa de Jessé, aquele que estava lá atrás do curral, junto com as ovelhas, Deus estabelece que dali viria a linhagem do rei Jesus. Olha que coisa extraordinária. Então, às vezes, você não sabe o projeto de Deus, fica pensando em coisas que Deus não está olhando para você, não está pensando em você, e Deus tem planos poderosos na sua vida. É importante você se posicionar, você estar na presença de Deus, porque com certeza, sim, Deus tem coisas poderosas para fazer através da sua vida também. Uma coisa que Deus sempre observa é a nossa disposição para servir. Quando Deus chamou a Davi, Davi estava no pasto, pastoreando o rebanho do seu pai, porque Davi era um filho obediente aos seus pais. E isso leva muito em consideração. Deus leva muito isso em consideração quando vai chamar alguém para trabalhar na sua seara, na sua obra. Então, jovem, seja obediente aos seus pais. O bom filho nunca despreza o conselho do seu pai, mesmo que seja contrário à sua vontade. Obedeça ao seu pai, porque assim como Deus, ele quer, deseja o melhor para você. Agora vamos voltar ao tempo e entender um pouquinho da vida de Davi. O chamado de Davi antes dele ser rei. O que aconteceu aí? A paz do Senhor, jovens! Vamos começar esse trimestre caminhando pela história, para a gente aprender e descobrir mais sobre a vida do nosso querido rei Davi. Então vamos lá, gente! Para isso, a gente tem que voltar na história e descobrir como era a vida de Davi antes dele ser chamado a ser rei. Como muitos pensam, a vida de Davi não era nada fácil. Davi, ele cuidava do rebanho de ovelhas do seu pai. E como muitos pensam, não era fácil cuidar das ovelhas. Não bastava apenas você ter trato e saber como cuidar bem das ovelhas, mas bastava você ser corajoso e enfrentar inúmeros desafios.
Desafios esses como leões, ursos, lobos, que a todo tempo tentavam destruir e matar as ovelhas. E Davi desde sempre se mostrou muito corajoso, não temendo nenhum mal, tudo isso para proteger o rebanho de seu pai. Com um grande exemplo, em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 34 e 35, Davi diz a Saul, teu servo, quando apacentava as ovelhas de seu pai, veio um leão e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri e salvei o cordeiro. Mostrando que nos tempos bíblicos os pastores enfrentavam terríveis problemas para proteger o rebanho de todos os males. Mas mesmo com tudo isso, Davi demonstrou desde cedo responsabilidade e firmeza, não deixando que nenhum mal acontecesse contra aquele rebanho. Pequenas responsabilidades que prepararam Davi para um grande chamado. Quando todos viam Davi apenas como um pastorzinho de ovelhas, Deus já via nele um rei corajoso e preparado. E mesmo com as pequenas coisas, Deus desde já havia preparado o coração de Davi para ele no futuro ser rei de Israel. Assim como Lucas 16, versículo 10, diz que quem é fiel no pouco também será fiel no muito. A história nos ensina que antes de Davi liderar um povo enorme, ele liderou um pequeno rebanho. Assim como nós, coisas que parecem pequenas hoje, pode estar nos preparando para coisas grandiosas no futuro. Como Davi aprendeu a liderar através do rebanho de ovelhas, Deus pode estar te ensinando coisas grandiosas para o futuro agora. Mas e você? Você tem sido fiel no pouco? Fiel naquilo que Deus já deu a você? Você tem sido fiel nessas coisas para que ao seu tempo Deus possa dar para você coisas grandiosas? Fica a pergunta e fica essa linda história. Amém? Deus abençoe vocês. Tchau! Como nós podemos ver, enquanto todos viam Davi como apenas um pastor de ovelhas, na verdade era muito mais do que isso, porque através desse pequeno chamado, Deus estava preparando ele para um chamado ainda maior. Então, a gente não vê o processo que Deus está fazendo na nossa vida, mas a gente precisa confiar nele. Davi não chegou sendo rei. Davi começou sendo pastor de ovelhas e cuidando de ovelhas. Olha que legal. Todo aquele preparo, cuidado, dando a sua própria vida. O próprio Jesus fala sobre isso, da importância do pastor dar a sua vida pela ovelha. Quando a gente parte para esse princípio da história, era isso. Como Davi lutou contra leão, contra o urso, era dando a sua vida pelas ovelhas. Ou seja, Davi não estava na casa do rei, Davi não estava no palácio, Davi estava no campo. Mas quando Deus olha para Davi, Deus já vê Davi como um rei, uma pessoa corajosa, uma pessoa preparada. Então isso é importante, os olhos de Deus é diferente sobre a vida da gente. Isso é importante saber. Neste dia, como Deus tem te olhado? Como está a sua vida com Deus? A soberania de Deus e a vocação divina. Deus, ele é soberano. O povo de Israel vivia um tempo difícil. Hoje em dia, no nosso tempo também não é diferente. Estamos vivendo em um tempo difícil, mas só que nós devemos entender que Deus é soberano. Deus, jovem, está no controle de todas as situações. O mundo pode acreditar que tudo caminha para o caos, mas só que Deus está no centro, Deus está no comando. Para a sua igreja, Ele reservou o melhor, reservou a vitória para aquele que esperam nele, para aquele que confiam nele, assim como fez Davi. E o detalhe, Deus está no controle, mas nós temos o nosso livre-arbítrio, nós precisamos escolher. A verdade, nós estamos sempre escolhendo. Uma coisa que a gente não para de fazer são escolhas. Então as nossas escolhas sempre nos trará consequências. Se eu escolho as coisas corretas, eu terei bons caminhos, as coisas boas irão acontecer. E o contrário também é verdadeiro. Então por isso que nós devemos buscar a vontade de Deus na nossa vida, para que as nossas escolhas sejam a vontade de Deus. Foi isso que aconteceu com Davi, ao contrário de Saul, que escolheu desobedecer a Deus.
E Davi escolhe ser guiado por Deus. Então, você tem livre arbítrio, você tem livre escolha. Então, cuidado com as suas escolhas, jovens, porque isso vai impactar diretamente na sua vida. E é muito incrível, jovens, saber que Deus ele é soberano sobre todas as coisas. Isso nos ajuda a ter mais confiança nele. Porque mesmo que estejamos passando por dias difíceis, por lutas, Deus está conosco. E assim como diz em Jó 42:2, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrados. Ou seja, nós devemos ter essa consciência de que Deus é soberano sobre todas as coisas e devemos confiar somente nele. Agora, você sabia que Deus usa pessoas comuns para realizar grandes feitos? E aí, jovens, tudo bem com vocês? Estamos aqui agora para o nosso Você Sabia?, onde iremos apresentar algumas informações que irão agregar a aula de hoje. E começo com a seguinte pergunta: você sabia que Deus usa pessoas pequenas para realizar grandes feitos? Pois é. Às vezes pensamos que para sermos usados por Deus, precisamos ter posições altas ou habilidades extraordinárias. Mas a Bíblia nos mostra que não é bem assim. Vamos começar então por Neemias, um copeiro que se tornou líder. Neemias não era nem um guerreiro, nem um sacerdote e também nem um profeta. Ele era simplesmente o copeiro de um rei. Parece um cargo bem pequeno, né? Mas Deus tinha planos maiores para ele. Ele, quando soube que a cidade de Jerusalém estava em ruínas, ele orou, ele chorou e também se colocou à disposição. Tanto que Deus o capacitou de tal maneira que ele foi quem liderou a reconstrução dos muros de Jerusalém. E Neemias 2:5 diz bem assim: se for do agrado do rei e se o teu servo é digno do teu favor, peço-te que me envies ajudar a cidade do sepulcro dos meus pais, para que eu a reedifique. Ou seja, do exemplo de Neemias podemos tirar duas observações muito importantes. A primeira é que Neemias não tinha experiência como construtor, mas confiou em Deus. E a segunda é que Deus usa quem se dispõe a servir. O segundo exemplo é Tabita, mais conhecido como Dorcas, uma mulher que serviu costurando. Você sabia que essa mulher ficou conhecida e também teve seu nome mencionado nas Sagradas Escrituras por simplesmente ajudar os necessitados com aquilo que ela sabia fazer? Ela não era nenhuma pregadora, nenhuma líder e não tinha nenhum cargo de grande relevância ou de importância, mas ela usou seus talentos para ajudar tanto os necessitados quanto também as viúvas. Em Atos 9:36 diz o seguinte, que em Jope havia uma discípula chamada Tabita, que se dedicava a fazer boas obras e ajudar os pobres. E com Dorcas podemos tirar também duas grandes observações. A primeira é que Dorcas usava um dom simples para impactar vidas. E a segunda observação é que não importa o que você faz, Deus pode te usar. Então, para finalizar, reflete nisso daqui, jovem. Neemias era um copeiro, Tabita era uma costureira, mas mesmo assim, Deus os usou poderosamente. Então, eu te deixo a seguinte pergunta: você sabia que Deus pode te usar aonde você está, com aquilo que você tem? Seja então nos pequenos detalhes ou nos grandes projetos, Deus pode te usar nos planos divinos dele. É isso? Fique na paz, jovens, e tchau! O que é vocação divina? Deus chama cada um no seu propósito. Nós temos que ter a ciência de que nem todos os propósitos serão tão extraordinários como o de Davi, de Moisés, mas todos possuem uma vocação, seja para servir, seja para juntar cadeiras, como a Cris falou, mas todos nós temos um propósito e devemos cuidar do nosso coração,
E legal, Raíssa, que nem sempre Deus mostra tudo de uma vez. Vai fazendo coisas às vezes devagar, assim como foi Davi. Davi não começou rei. Davi estava lá no pasto com as ovelhas e continuou um longo período ainda assim. Deus faz isso ainda hoje. Foi assim, por exemplo, na vida de José. José, antes de se tornar príncipe do Egito, passou por grandes experiências, grandes provações. Foi assim com Moisés. Antes de ser o guia do povo de Deus, ele passou no deserto com o seu sogro Jetro, ou seja, sofreu várias experiências para depois tornar Moisés. Então, assim, na vida dos jovens não é diferente. Muitos jovens às vezes me perguntam assim, pastor, qual é a minha vocação? Quero saber qual é o meu ministério. Fica naquela ansiedade para que, né, Deus já o mostre o que ele será, como será o futuro dele. Perceba, jovens, vocês exatamente precisam viver cada momento. Vocês você tem um chamado específico. É um chamado que Deus tem para a sua própria vida. Porém, agora é hora de você fazer a vontade de Deus. Então, tudo que vier para você fazer, faça bem feito, faça com amor, faça com dedicação. Como já falaram aqui, se é para varrer, se é para cantar, se é para limpar, se é para tocar, o que importa é você fazer agora o que precisa fazer. Porque foi assim exatamente na vida de Davi. Davi foi ungido e ele era o pastor de ovelhas. Ele não se tornou rei no outro dia. Ele não se tornou rei um ano depois. Pelo contrário, ele sofreu, foi perseguido, ele foi amadurecendo, ele foi se preparando para depois, lá na frente, ele então se tornar rei do grande povo de Israel. Da mesma forma, será na sua vida, jovem. Então, se prepare para que Deus possa lá na frente fazer algo poderoso e extraordinário também na sua vida. É trabalhando que a gente se descobre qual é a nossa vocação. Nós ficamos ansiosos para poder saber qual é o nosso ministério, qual é o nosso chamado, qual é a nossa vocação, mas a gente não tem o conhecimento de que para ter essa resposta nós temos que buscar, nós temos que obedecer, nós temos que doar a nossa vida para Deus. E é buscando, fazendo a vontade dele, fazendo renúncias, que a gente tem essa resposta e o próprio Deus responde a gente. É orando e discernindo que nós vamos saber o nosso chamado. É por isso que nós devemos orar e buscar o discernimento em Deus. Então eu começo a fazer tudo o que eu posso dentro da igreja. Ok, eu devo. O jovem é o motor da igreja, ele está ali preparado para tudo. E aí você vai orando e pedindo discernimento. Deus, aonde eu posso fazer mais? Aonde eu posso melhorar mais? E você vai descobrindo o seu chamado. O Senhor vê o coração. Nós já falamos logo no início, os olhos de Deus são diferentes dos nossos olhos. Assim como Samuel também se enganou achando que ia lá ungir um outro filho de Jessé, e foi o último dos filhos que ele ungiu, nós também podemos olhar assim, aquele ali é a Raíssa, ela canta bem, e de repente o chamado da Raíssa não é esse. O chamado da Raíssa é um outro chamado. De repente o chamado dela é para dar aulas, é para pregar multidões. De repente o meu chamado é para ser mãe, estar em casa com meus filhos ensinando a palavra. Então cada um tem o seu chamado. Então não olhe para os olhos humanos, olhe para os olhos de Deus na sua vida, no chamado. Ou seja, o homem ele vê a aparência, ele está sempre preocupado com a aparência. A gente pode fazer uma ligação com isso a respeito da reputação. Está todo mundo sempre preocupado com a sua reputação. O que é a reputação? É aquilo que as pessoas vão olhar a meu respeito, aquilo que ela imagina que eu seja. Isso é reputação. Deus vê o interior, Deus vê o caráter, aquilo que a pessoa realmente é de verdade. Então foi assim que Deus fez na vida de Davi, foi assim que Deus fez na vida de Saul, e é assim que Deus faz na minha vida e na sua vida. Então, às vezes você está muito preocupado com a reputação, o que eles vão pensar ao meu respeito? É mais importante você fazer a pergunta da seguinte forma: o que Deus pensa a meu respeito? Porque isso aí vai estar tão linkado ao seu caráter. Faça isso que você vai seguir o caminho que Davi seguiu, que era um homem de caráter e segundo o coração de Deus. E é muito legal para os jovens que querem saber o seu chamado, converse com os pastores, converse com o seu pastor aí na sua igreja. Você que não é da Assembleia de Deus, aqui Marcas do Evangelho, vá até a sua liderança, converse com seus pastores. Tire essa dúvida com ele, converse, gaste tempo para saber sobre o seu chamado. Por isso, Provérbio 4:23 diz: sobre tudo o que se deve guardar,
guarda o seu coração, porque dele procede a fonte da vida. A pergunta que nós também devemos nos fazer é: será que nós estamos sendo sinceros diante de Deus? Será que estamos vivendo em sinceridade, com retidão? É hora de pararmos e analisarmos como está a nossa vida diante de Deus. Passarmos a corrigirmos aquilo que está errado, buscando uma orientação pastoral, e assim Deus irá nos capacitar para assumirmos aquela posição que Ele sempre almeja para nós. Como nós vimos, o ser humano julga pela aparência e o comportamento externo. Mas como Deus te vê? Olá, jovens. Deus conhece o nosso coração. Deus sabe tudo quanto pensamos. Antes mesmo do pensamento vir à mente e antes mesmo de haver palavras na nossa boca, Deus sabe exatamente a intenção do nosso coração. Então, o fato de Deus conhecer todas as coisas deveria nos dar mais temor para não fazer as coisas erradas, para não pecarmos contra Ele, porque nossas ações e os nossos atos precisam agradar a Deus. Se o nosso coração for mau, todos os nossos atos também são maus. Você nunca será diferente daquilo que é seu coração. Se Jesus não transformar você em uma nova criatura, você nunca vai desenvolver um caráter puro, nem será alguém que vá glorificar a Deus com seu comportamento. Seu coração precisa ser puro para que todas as suas palavras sejam puras, para que todos os seus pensamentos sejam puros, para que todas as suas intenções sejam puras e para que todos os seus comportamentos sejam puros. Deus abençoe você. Deus conhece o seu coração. Deus conhece você no íntimo. E assim como Samuel, Jessé também imaginou quem poderia ser a pessoa escolhida. Porém, Deus já sabia quem seria, porque Deus conhece o nosso íntimo, Ele não vê o externo, Ele não vê a nossa aparência. Então, guarda o seu coração, se preocupa apenas com o que Deus fala ao seu respeito, não com o que as pessoas pensam. Muito bem, Samuel e Jessé, eles tinham uma visão limitada. Deus não, Deus tem uma visão ampla das coisas. Quando se olhava para Davi, Davi era um moço sem tributos, né? Sem atributos, melhor dizendo, físicos, de aparência, um moço simples. Ou seja, ele não demonstrava aos olhos humanos ter toda aquela força, aquela capacidade. Porém, Deus, conhecendo o coração daquele moço, via nele fidelidade, via nele graça, via nele obediência, e Deus busca exatamente essas coisas. Então os homens olham de uma forma, mas Deus, jovem, te vê da forma correta. E a gente vê os olhos de Deus em toda a terra, em todo momento, aonde você está. Então não adianta que a gente não se esconde de Deus, meu jovem. Então Deus está sempre ali nos olhando. E naquele momento de angústia, de tristeza, Deus também está ali olhando. Então basta você se posicionar e clamar a Deus nesses momentos. Então não ache que você está só, que você está sozinho nesse ambiente. Deus sempre está com seus olhos fitos em nós. A palavra de Deus em Hebreus é claro em dizer que todas as coisas estão nuas e patentes diante do Senhor. Ou seja, Ele está observando você e conhece você por completo. Isso é maravilhoso. Além de sermos observados por Deus, nós também somos observados pelas pessoas ao nosso redor. E como essas pessoas têm visto a gente? Será que elas têm olhado para a gente e têm pensado, nossa, sim, essa pessoa é realmente um cristão, um verdadeiro seguidor de Jesus, ou não? Ou será que eles olham e falam, nossa, essa pessoa se diz crente, se diz cristão, mas na verdade não está assim. Então, como que as pessoas têm olhado para você, jovem? Tem visto em você um verdadeiro cristão, um verdadeiro seguidor de Jesus ou não? Isso é forte, Raíssa. Como você está sendo visto? E aí, você está sendo visto como um seguidor de Jesus, como cristão? Isso é complicado. Nós vivemos num tempo hoje
em que as pessoas estão sempre nos observando, sempre com um dedo assim apontado, procurando o momento certo para a gente errar, para que venha a crítica. Só que nós temos que ser como Davi, ser um jovem temente a Deus, um jovem obediente à tua palavra. A palavra do Senhor era uma lâmpada que guiava a Davi, que conduzia os passos de Davi. E é assim que nós também devemos fazer hoje em dia, darmos segundo a vontade do Senhor, para que tudo ocorra bem. E agora vamos para uma parte muito importante, que é o nosso ofertório. Fique à vontade para ofertar. Abaixo nós temos o Pix, o PicPay, todas as formas que você puder. E também temos a nossa campanha dos 1000 Valentes, que é uma campanha usada para poder comprar o espaço da igreja. Então venha ofertar com alegria na casa do Senhor. Faça parte da nossa campanha também. Todos os povos, os reis se prostraram ao Senhor. Ouve-se o brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Ouve-se em todos os povos que um novo rei surgiu. Impérios reconhecem que sua destra reinará. Leão de Judá, Leão de Judá. Prostraram ao Senhor, ouve-se o brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Ouve-se em todos os povos que um novo rei surgiu. Impérios reconhecem que sua destra reinará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá. Paz do Senhor, jovens, eu sou a Ana e hoje estou aqui para fazer o quiz, mais conhecido como quiz. Vamos lá? Vamos então para a primeira pergunta, que é a seguinte: qual era a principal dificuldade enfrentada por Israel nos tempos de Davi? Letra A: a fome e a seca que assolavam a terra. Letra B: a divisão entre as tribos de Israel. Letra C: o crescimento do Império Romano. Ou letra D: os constantes ataques de povos vizinhos e a negligência espiritual. Tempo na tela. Bem, nosso tempo acabou. E se você respondeu letra D, os constantes ataques de povos vizinhos e a negligência espiritual, você acertou. Pergunta de número 2. Por que Deus rejeitou Saul como rei de Israel? Letra A: porque ele era um guerreiro fraco e não conseguia derrotar os inimigos. Letra B: porque ele não queria reinar e pediu para ser substituído. Letra C: porque ele desobedeceu a Deus e se afastou dos seus propósitos. Ou letra D: porque o povo pediu um rei mais forte e influente. Tempo na tela. Bem, nosso tempo acabou e se você respondeu a letra B,
porque ele não queria reinar e pediu para ser substituído, você errou, né? Não tá prestando atenção na aula. Porque a letra correta é a letra C, porque ele desobedeceu a Deus e se afastou dos seus propósitos. Próxima pergunta. O que Deus levou em consideração a escolher Davi para ser rei? Letra A, sua força e experiência militar. Letra B, sua habilidade em liderança. Letra C, seu coração e sua fidelidade a Deus. Ou letra D, sua aparência imponente e estatura. E a resposta correta é a letra C, seu coração e fidelidade a Deus. Vamos então para a nossa última pergunta. O que aprendemos sobre a vocação divina na história de Davi? Letra A, que Deus escolhe apenas aqueles que já estão preparados para a missão. Letra B, que Deus chama aqueles que têm um coração voltado para Ele, independente das aparências. Letra C, que a vocação divina só se manifesta quando a pessoa deseja ser chamada. Ou a letra D, que Deus sempre revela todo o plano de uma vez antes de chamar alguém. Tempo na tela. E a resposta dessa pergunta é a letra B, que Deus chama aqueles que têm um coração voltado para Ele, independente das aparências. E esse foi o nosso quiz de hoje, jovens. Até a próxima. Tchau! Glória a Deus por você ter ofertado. Agora nossa aula está chegando ao fim e para finalizarmos nós vamos deixar uma frase. Você pode colocar uma frase aí no chat também do que te chamou a atenção nessa aula. Pastor, fala pra gente aí. Davi, escolhido de Deus e ungido pelo Senhor. Você, escolhido por Jesus e ungido pelo Espírito Santo. Davi, homem temente e obediente a Deus. Então, jovem, seja temente e obediente a Deus. Busque ter um coração segundo o coração de Deus. Que parece pequeno para você hoje está te preparando para algo maior amanhã. Julimar, você pode orar? Senhor, meu Deus, muito obrigado por essa aula. Que a Tua palavra possa penetrar em cada coração que está nos assistindo neste momento e que todos sejam edificados e que possam ser, assim como Davi, sermos guiados pela Tua palavra. E que a Tua palavra também possa produzir frutos em nossos corações. Aleluia. Eu peço ao Senhor que abençoe a todos que estão assistindo esta aula neste momento, em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Tchau, jovens. Tchau, jovens. Deus abençoe vocês.